Hoje a gente vai mergulhar na jornada incrível de São Carlos Borromeu. Pense num homem que nasceu em berço de ouro, sabe? Destinado a uma vida de luxo, de poder, mas que escolheu um caminho totalmente diferente. Ser servo de todos, especialmente nos momentos mais sombrios da história. E essa frase dele já diz tudo, né? Ele sabia da nossa fragilidade, claro, mas também sabia exatamente onde encontrar força. Era essa confiança em Deus que funcionava como uma bússola, guiando cada passo que ele dava na vida. Então, para a gente entender a grandeza do que ele fez, a gente precisa voltar um pouquinho, lá nas origens dele. A história de São Carlos começa, assim, bem no topo da sociedade, num mundo de muito privilégio. Ele nasceu em 1538, filho de duas famílias superpoderosas da época, os Borromeu e os Médicis. O caminho dele parecia bem, já estava todo traçado, né? Riqueza, influência, uma carreira tranquila. Mas olha, Deus tinha outros planos para ele. E a ascensão dele foi assim, meteórica. Com só 21 anos, ele já era doutor em direito. Aos 25, sacerdote e bispo. Já era um dos homens mais influentes da igreja, ajudando a fechar o Concílio de Trento, um marco histórico. Pensa só, numa idade em que a maioria de nós está só começando a sonhar com o futuro, ele já estava lá, moldando esse futuro. Só que todo esse poder, todo esse prestígio, estava prestes a ser colocado à prova. E da forma mais brutal que se pode imaginar. Uma sombra estava se aproximando de Milão, uma provação que ia definir não só o destino dele, mas o de uma cidade inteira. Estamos em 1576, a peste, aquele grande terror da Europa, chega aos portões de Milão, e a doença se espalha como um incêndio, sabe? Deixando para trás um rastro de morte, de medo e de desespero total. O pânico foi geral. Quem tinha como, fugiu. Os governantes, os nobres, simplesmente foram embora. Largaram o povo à própria sorte. E Milão virou praticamente uma cidade fantasma, onde quem mandava era a doença e o abandono. E aí, no meio daquele silêncio, daquele abandono todo, os olhares se viraram para a única autoridade que sobrou, o jovem arcebispo Carlos Borromeu. Ele podia ir embora, ele tinha como se salvar. A pergunta que ficava no ar, ecoando nas ruas vazias, era uma só: o que ele vai fazer? A resposta dele não veio em palavras, veio com uma atitude. São Carlos ficou. Enquanto todos os poderosos fugiam, o pastor, ele permaneceu ali, ao lado do seu rebanho ferido. E não foi só ficar, sabe? Ele se entregou de corpo e alma, fendeu os próprios móveis para conseguir dar pão aos famintos. Ele andou pelas ruas contaminadas, entrou na casa das pessoas para levar os sacramentos, o consolo da fé. E quando não tinha mais nada, ele mesmo virou pedinte, pedindo esmola para os mais pobres. Isso é transformar a fé em ação na veia. Mas essa entrega toda teve um preço. Um preço altíssimo. Mais de 100 sacerdotes, seguindo o exemplo dele, acabaram morrendo enquanto cuidavam dos doentes. Esse número não é só um dado, né? É um testemunho do sacrifício, da coragem, desses homens que seguiram seu pastor até o fim. Bom, a peste um dia passou. Mas a marca que São Carlos deixou em Milão, essa ficou para sempre. O que ele fez naquela crise foi como plantar sementes de esperança e caridade que, de certa forma, florescem até hoje. O lema pessoal dele era uma palavra só: humilditas. Humildade. E para ele, isso não era só uma palavra bonita num brasão, sabe? Era o jeito dele de viver. Toda aquela caridade heróica foi a tradução perfeita dessa humildade, dele se colocando como servo de todos. Não é à toa que o povo começou a chamá-lo de o pai dos pobres. E além disso, ele foi um grande reformador da igreja. Ele pensou no futuro, sabe? Fundou seminários para formar padres melhores, escolas para educar os jovens. A vida dele foi tão impactante que, séculos depois, seu exemplo inspirou a fundação de uma congregação inteira, os missionários escalabrinianos. Mas uma vida de entrega total como essa, claro, cobra um preço. Vamos agora para os momentos finais da jornada desse gigante da fé. Todo aquele esforço, principalmente o desgaste da época da peste, acabou consumindo as forças dele. São Carlos Borromeu morreu muito jovem, com apenas 46 anos. Ele se foi esgotado por uma vida que ele não guardou para si, mas que entregou inteiramente a Deus e aos outros. E essas foram as últimas palavras dele. Percebe? Não tem medo, não tem hesitação. É só a paz de um servo fiel, que sabe que cumpriu sua missão e está pronto para encontrar o seu Senhor. A vida de São Carlos deixa pra gente uma lição que, olha, é poderosa e vale para sempre. A
A verdadeira liderança não vem de um título ou de um cargo, vem do serviço. Ele nos mostra que mesmo quando o medo parece tomar conta de tudo, o amor, a caridade, é o verdadeiro antídoto que pode curar o mundo. Que o exemplo dele nos inspire, né, a sermos também faróis de esperança no meio das nossas próprias tempestades. São Carlos Borromeu, rogai por nós.